Maçons Progressistas pela Democracia, 14ª Carta ao Povo Brasileiro. Maçonaria é transformação. Pela criação do Estado da Palestina, basta de genocídio em Gaza. Em graves momentos da conjuntura nacional, os maçons progressistas pela democracia reafirmaram seu compromisso com as origens da maçonaria em cartas dirigidas ao povo brasileiro, posicionando-se não em nome de instituições, e sim e sempre com base em convicções pessoais sobre o dever cívico de um verdadeiro maçom. No momento, não é possível silenciar em relação ao que ocorre na Palestina. Além do caráter universalista da nossa instituição, há notórias ligações entre os acontecimentos daqui e de lá. Nas últimas eleições, apesar de todas as notícias falsas, manipulações, desvios de recursos públicos, compras de votos, concessão de vantagens ilegais, obstrução de estradas, ameaças e outros expedientes igualmente desonestos, a civilização venceu a barbárie. No entanto, ainda temos inúmeras manifestações de defesa ou justificativa dos responsáveis pelos males que atingiram o Brasil naquele infeliz período de 2 anos, seguido de outros 4 anos de governos antinacionais. Nessas manifestações que, felizmente, vem se escasseando, a bandeira de Israel é presença constante. A barbárie se une à barbárie. O genocida responsável pela morte de milhares de crianças, mulheres e idosos ofende o presidente Lula porque ele disse o óbvio. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Enquanto isso, o PIG, partido da imprensa golpista, explicitando sua submissão ao sionismo, introduz ou reforça um conceito errôneo, inculcando na população um preconceito inexistente e sem base lógica. Semitas, atualmente, são judeus e árabes, inclusive os palestinos, e também o eram. Na antiguidade, fenícios, hebreus, judeus, babilônios, araneus, assírios e outros que, no 3º milênio a.C., deslocaram-se da Península Arábica para a Mesopotâmia. A essa etnia pertencem praticamente todos os descendentes de portugueses e espanhóis, vez que os mouros dominaram a Península Ibérica durante quase 8 séculos. Os semitas estão intimamente ligados com a origem das 3 grandes religiões monoteístas no mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O sionismo, ao contrário, que o jornalista judeu Bruno Altman chama de uma ideologia racista, colonial e teocrática, e como resultado de anos de conflito, foi a construção de um regime de apartheid que oprime o povo palestino de diversas formas, colonial e racista. É o vale-a-conto dos extremistas de direita, racistas, representantes do capital financeiro internacional, genocidas e fundamentalistas religiosos. Pregam a supremacia do Estado de Israel com a aberta conivência dos Estados Unidos da América, que se beneficia com essa aliança. Israel tem sido a ponta da lança dos interesses americanos no Oriente Médio, inclusive e principalmente no que concerne ao petróleo que lá existe em abundância, inclusive na faixa de Gaza. Assim, resoluções da ONU a favor dos palestinos são sistematicamente ignoradas pelo governo israelense ou vetadas pelos Estados Unidos da América e nunca foram cumpridas. Destarte a coimar de antissemitas os progressistas que querem livrar desses fascínoras os perseguidos por eles vitimados, é ignorância crassa ou extrema má-fé. Antissemitas, se existissem, seriam contra judeus, árabes, descendentes de portugueses e espanhóis. Sionistas
indissoluvelmente associada à extrema-direita, temos a obrigação de combater. Enquanto isso, nosso governo continua a ser hostilizado pelos excelentíssimos, para não utilizar uma palavra mais própria, que se viciaram com as emendas parlamentares e querem a exclusividade do uso dos recursos públicos em seus projetos pessoais de poder. Para isso, usam os atos mais baixos de sabotagem na tentativa de enfraquecer os poderes executivo e judiciário e, em última análise, o Brasil. Ainda assim, vamos sediar a próxima reunião do G20, numa incontestável demonstração de prestígio. É preciso um esforço de comunicação, divulgando a verdade para que não tenhamos surpresas desagradáveis nas próximas eleições. A maneira de colaborar, levando-se em conta a realidade da imprensa golpista, é com a participação da sociedade organizada, em sindicatos, associações, grupos religiosos não comprometidos e principalmente dialogando fraternalmente com nossos irmãos nas lojas maçônicas, algumas infelizmente indiferentes ao estudo da realidade brasileira ou desinformada pelos grandes órgãos de comunicações, pagam para espalhar falsos conceitos políticos. Cobramos a criação do Estado da Palestina com as fronteiras definidas pela ONU. Um basta de genocídio em Gaza. Rio de Janeiro, 9 de julho de 2024. Subscrevem a 14ª dos maçons progressistas pela democracia, em ordem alfabética, os maçons Amir Mustafa Saleh, André Cantuária, Carmen Vale, Daniel Lopes Martins, Davi Carneiro, Denner Fabrício Santos, Denis Sodal, Emanuel Cancela, Eugênio Maria Gomes, Everaldo Costa de Souza, Francisco Soriano, Guaraci Correia Porto, Igor Santa Cruz, Jorge Torres Barbosa, João Campos Vieira, José Amaral de Brito, Juca Ribeiro, Lamartine Veiga, Luiz Cláudio Miranda, Mário Barreto, Paulo Ladeira, Renato Lopes, Ricardo Pergola, Sebastião Calvé, Vinícius Branco, Washington Machado, William Marimbondo Vinagre e outros.